Boa noite, boa noite. E aí, caiu aí? Caiu. A minha tá normal aqui, acho que foi a sua, né? Eu acho que sim. Tá. Então, como a gente vinha conversando agora, eu queria que você desse uma abordagem a respeito dessa questão dos cuidados paliativos, em termos de definição, o que é que pode ser priorizado, quais os objetivos. Isso, acho legal a gente falar, apesar de ser uma conversa mais informal, né? Para que a gente explique para todo tipo de público, né? O que são esses cuidados, sem muito conceito técnico. É legal a gente começar, né, com essa questão do conceito, tá? O cuidado paliativo, pela própria OMS, né, em 2002, ele tem o seu conceito, né, de uma abordagem, tá, que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves e ameaçadoras de vida, né? Isso, basicamente, de conceito é isso, tá? E a partir disso, a gente abrange, né, um leque de opções e de condutas que a gente consegue tomar com esse tipo de paciente, tá? E veja, é importante aqui diferenciar, né, doença grave, né, no sentido do diagnóstico da doença, e não necessariamente no estado de saúde do paciente, tá? O que a gente confunde muito, até o profissional da área de saúde, principalmente o pessoal que não é da área, né, confunde muito a questão de que o cuidado paliativo ele é só para paciente que está em fase terminal de doença, paciente grave, né, nos seus últimos dias, nas suas últimas horas de vida, né? E justamente não é só isso, né? O cuidado paliativo ele é muito mais abrangente. Isso é só uma pontinha do iceberg do que é esse tipo de cuidado, né? Então a gente trata aí de doenças graves no conceito da doença, mas de pacientes que podem ter uma doença crônica aguda, pacientes que estão em UTIs, claro, né? Pacientes que estão em clínicas também, pacientes que são internados em enfermaria, sim, pacientes que estão em cuidados médicos em casa também. A gente faz cuidado paliativo, tá? Então, a gente pode abranger bem esse conceito e ter um leque grande aí de pacientes, tá? Então, é nesse sentido, né? São cuidados que você tem para melhorar a qualidade de vida, né? Para que o paciente, durante o processo de adoecimento dele, que ele conviva com uma doença que pode durar meses, anos ou infelizmente dias para chegar no estado grave do paciente, para ameaçar a vida dele ali com horas, com dias, que ele possa ver com a melhor qualidade de vida possível, tá? É até estranho você falar, né? Poxa, um paciente tem uma doença grave, ameaçadora de vida, ele pode morrer daqui uns dias, mas como é que a gente vai fazer com que ele viva com qualidade de vida, né? Ele vive, a gente costuma dizer que o cuidado paliativo é sobre você afirmar a vida, né? E não a morte, né? Então, até o dia dele morrer, ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter alguns cuidados, né? Que, na medida do possível, ele consiga conviver com isso, né? Isso a gente aborda, além do paciente, família, né? Todas as pessoas que vivem ao redor desse paciente, tá certo? É uma coisa muito legal no cuidado paliativo que, né, como cresce essa cultura e a gente consegue disseminar mais esses conceitos, a gente tem conseguido cada vez mais deshospitalizar os pacientes, tá? Na medida do possível, o paciente viver a doença dele no ambiente familiar, no ambiente da casa dele, né, com os seus pertences no seu ambiente. Então, sabe, o cuidado paliativo ele promove assim coisas incríveis para pacientes que têm doenças graves, né? Uma coisa até para a gente desmistificar esse paradigma, acho que principalmente no contexto do Nordeste.
que existe um enraizamento, né, familiar, existe uma cultura muito forte, e o que acontece é que as pessoas tendem a se prender muito à questão do familiar, né? E se prende ao familiar, se prende à pessoa propriamente dita, mas esquece que aquela pessoa não tem mais uma qualidade de vida, digamos assim, não vai poder exercer suas funções laborais normais, digamos assim. E aí, dentro desse contexto, como é que a gente pode desmistificar esse paradigma, principalmente cultural, né? Principalmente aqui no Nordeste, né, onde a gente mora? Então, exatamente isso a gente pode, vamos dizer assim, desmistificar, como você bem disse, pontuando aí uma das vantagens do cuidado paliativo, né? Um dos pontos, uma das questões, né, dos princípios, vamos dizer assim, dos cuidados paliativos, que é, por exemplo, você respeitar a autonomia do paciente e você focar o seu cuidado na pessoa do paciente, não necessariamente na doença que ele tem. Tá? Uhum. Mais uma confusão aqui que as pessoas fazem é a questão de achar que, por exemplo, cuidado paliativo é para só paciente que tem câncer, né? A gente vê muito isso, porque o câncer, ele é uma doença grave, ameaçadora de vida, e em grande parte, né, ele acaba se tornando terminal. Mas existem, né, uma, um, várias doenças que também se incluem, que acabam colocando o paciente nesse perfil, né? Então, assim, a gente respeitar a autonomia do paciente, conhecer o paciente como um todo, né, saber o que ele deseja para ele na hora em que a terapêutica não tiver mais eficácia, né? A partir do momento que a gente não tem mais uma proposta curativa para o paciente, né? Porque, infelizmente, isso é uma constante na medicina, né? Na área de saúde para toda equipe multiprofissional, né? A gente tem nosso limite, o ser humano tem o limite dele, né? Então, infelizmente, para algumas doenças, a terapêutica ela acaba sendo limitada, tá? E a partir desse momento, né, que o cuidado paliativo entra, junto com família e paciente, entendeu? Respeitando a autonomia do paciente, tá? Respeitando os desejos dele, tá? Da gente não ter aquela questão, né, da obstinação terapêutica a todo custo. E promover qualidade de vida ao invés de prolongar um sofrimento de uma doença que é incurável, tá? Então, assim, a abordagem familiar ela se faz muito presente no cuidado paliativo, tá? Por quê? Porque principalmente a família do doente faz parte ali do seu ciclo, né, da sua convivência, e é uma das coisas que a gente analisa. Por exemplo, a gente faz muita reunião familiar com o paciente de cuidado paliativo, né? Isso acaba, de alguma forma, pontuando muitas estratégias que a gente pode ter com ele, sabe? Isso acaba, no final, lá, quando o paciente vai embora, aliviando muito sofrimento, porque a família está ciente, a família está acompanhando e a família está, vamos dizer assim, satisfeita, né? Que de alguma forma o paciente, mesmo com uma doença ameaçadora, que vai chegar aí numa fase terminal, ela está vivendo a vida dela como ela pode, né? Da melhor maneira possível, tá? Então, o cuidado paliativo ele vem também para auxiliar dessa maneira, tá? Outra questão, né, que gera uma dúvida, né, e muitas pessoas confundem é a questão da terminalidade daquele paciente que tem um prognóstico já reservado e as pessoas sempre tendem a falar, não, esse paciente é paliativo, né, a gente vai fazer paliativo. E a definição não é bem essa, né? Exatamente. Qual que é a importância na prática, né? Mais uma importância, mais um princípio, né, do cuidado paliativo. Por que isso é importante na prática? Porque quando se institui cuidado paliativo, tá? Não é na hora que o paciente ele está terminal, ele está nos seus últimos dias de vida, ou ele está em falência múltipla de órgãos, ou ele está numa UTI, né, esperando, vamos dizer assim, o coração parar de bater, quando todas as medidas cabíveis foram instituídas. Exatamente o contrário. O cuidado paliativo ele se institui no momento do diagnóstico da doença, tá? E a partir daí você
promove estratégias, né, através de reuniões, através de esclarecimentos, individualizando cada família, cada entendimento, né, individualizando cada paciente, mais uma vez, respeitando a autonomia. A partir do diagnóstico, você consegue promover estratégias de tratamento, de como esse paciente vai viver com qualidade de vida até a hora que essa doença realmente, aí sim, lá na pontinha do iceberg que eu falei no começo, ela se torna terminal e que, vamos dizer assim, limite o paciente a algumas horas de vida, alguns dias. Tá? Mas antes disso, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para acontecer. Claro, né, que aqui, como a gente tem um público geral aqui, não é só da área de saúde, eu não vou entrar na parte técnica, né? Acho que é mais legal a gente esclarecer, né, para que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois saibam que existe esse tipo de cuidado e que elas podem procurar, né, profissionais da área de saúde, né, uma equipe multiprofissional, né, mais uma vez, muito importante a gente frisar isso, uma equipe multiprofissional que cuide do paciente como um todo, tá? E não necessariamente, né, da doença, né, e enfim, não apenas com medicações, né, via oral, via endovenosa, de qualquer forma, né? A gente tem vários tipos de medidas aí, sociais, espirituais, mais uma vez, claro, todas individualizadas para que a gente possa promover qualidade de vida do paciente, né? Até, até bom você ter falado a respeito disso, porque muita gente confunde, né, principalmente profissional da área da saúde, em que fala-se a respeito da questão da limitação terapêutica, então aquele paciente por si só, por não existir mais medicamentos, né, porque por não existir mais uma terapia medicamentosa viável, já se institui que aquele paciente é paliativo. Dentro desse contexto, o que você poderia falar a respeito? Ele já é um paciente de cuidado paliativo há muito tempo, né? Lá Da atrás, tá? E aí, individual. né, como a evolução de algumas doenças acaba culminando para isso, ele acaba se tornando um paciente terminal, mas ele não deixa de ser, né, nunca deixou de ser um paciente de cuidado paliativo. Tá? Uma coisa interessante nisso tudo é que a gente trabalha muito, né? Isso agora é mais um conceito aí, acho que provavelmente a maioria das pessoas não sabe, o próprio profissional da área de saúde, né, na maioria não sabe, mas que é um dos princípios da gente tratar a dor como a gente chama como dor total do paciente, tá? Então, só para deixar mais abrangente assim, mais claro para as pessoas isso, tá? A dor, ela não é só física, tá? Então, assim, o conceito de dor total, ele aborda vários tipos de dores que o paciente sente, né? Só complementando aquilo que eu falei da questão da medicação, né? O paciente, existe a dor social, tá? Existe a dor espiritual e existe a dor psicológica, tá? Então, o paliativista, né? O profissional do cuidado paliativo, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, profissional da equipe multiprofissional do cuidado paliativo, ele tem a capacidade, né, de agir nesses diversos tipos de dor, tá? E a partir desses diversos tipos de dor, você acaba promovendo para o paciente várias opções, né? Você acabar, às vezes o paciente ele não precisa de uma medicação em si, né, como eu disse, endovenosa ou via oral, né? Ele precisa de medidas sociais para que a qualidade de vida dele melhore. Ou ele precisa de medidas espirituais, né? O cuidado paliativo, o paliativista, ele tem muito essa questão de respeitar a fé, né, do próprio paciente, respeitar o que o paciente acredita e trazer, né, para esses cuidados a parte espiritual. Muita gente tem na sua fé, na sua religião, por exemplo, algo para se apegar, e isso é um motivo de alívio de dor e de sofrimento, né? Então, o paliativista ele tem que ter essa sensibilidade, por exemplo, né? Enfim, a gente tem psicólogos aí nas equipes multidisciplinares para atuar nessa parte psicológica, e claro, né, a questão técnica aí, o tratamento da dor, você saber quais medicações usar, em qual dose usar, sabe? Pacientes que, por exemplo, já estão numa situação um pouco mais avançada, que
que tem dores constantes, né? O paliativista ele tem ali a capacidade de dosar certa medicação com outras medidas, né? Além da medicação, para que esse paciente alivie a dor, por exemplo, e para que esse paciente não fique rebaixado ao ponto dele não poder se socializar, se ele ainda consegue, né? E ele, principalmente, não perder a autonomia dele, tá? Então, todo esse conjunto aí de ações a gente tem conseguido promover para os nossos pacientes e, assim, o resultado é fantástico, né? A satisfação do próprio paciente, dos familiares e principalmente, sabe, Alisson, que eu falo assim, a gente não tem 100% o poder da cura, né? O médico em si e o profissional da área de saúde. Só ele, Hã? só ele tem. Sim, exatamente. Nós somos meros seres humanos, né? Nós temos nossos limites. Mas o que a gente consegue 100% promover, sabe? A gente consegue 100% promover alívio de sofrimento. Na medida do possível, a gente tem que buscar isso, tá? Obstinação terapêutica é uma coisa que está ficando para trás, né? Em certos tipos de pacientes. A gente... Acho que acaba passando meio um pouco de cultural, né, dentro da área médica, né? Então acho que o profissional ele fica muito limitado àquela questão de só conseguir um efeito curativo e uma melhora daquele doente se instituir um medicamento não necessariamente ele vai necessitar apenas disso, não é verdade? Exatamente. Aqui a gente abre outro leque para a gente falar de outra coisa, né? Justamente essa cultura, né, de a morte ser um tabu, a morte ser algo que as pessoas não gostam de falar sobre, né? O paliativista, ele também tem essa sensibilidade, sabe? De ver a morte de uma forma diferente. Obviamente aqui, né, eu não vou entrar no mérito, ninguém quer ver o seu ente querido, o seu amigo, o seu parente, enfim, deixar, né, esse plano ir embora, ninguém quer isso. Mas na medida do possível que a gente entendendo, né, o processo de morte, né, a gente também consegue aliviar sofrimento. Nas civilizações antigas, né, a morte era tido como ritual de passagem, enfim, né, nos séculos passados. Na medida que a humanidade se desenvolveu, né, a tecnologia veio junto, né, e com isso veio essa questão da obstinação terapêutica. Hoje a gente tem tecnologia, né, para manter pacientes vivos aí até, enfim, né, as pessoas vivem aí, a expectativa de vida aumentou muito, né, e a gente só não pode transferir isso, né, para esse tipo de paciente, em que a limitação terapêutica chega para a gente e a gente acaba prolongando um sofrimento, né, e não promovendo qualidade de vida. O paciente acaba sentindo dor, o paciente acaba ficando sozinho, o paciente acaba não sendo bem acolhido, a família acaba não sendo bem acolhida, né? Sofre todo mundo e o processo ele acaba desandando para um lado que não é legal, né? Uhum. Então, a gente, principalmente aqui no Ocidente, tem essa cultura, né? Os orientais, lá, os japoneses, eles têm um entendimento melhor sobre isso e inclusive lá o pensamento é um pouco diferente da gente, mas principalmente a gente aqui no Ocidente ainda precisa muito evoluir com isso, com esse entendimento, né? Isso ajuda muita gente aí a viver, vamos dizer assim, a sua morte da melhor maneira possível, né? Uma outra questão quando você institui cuidados paliativos com o paciente, esses cuidados, existe uma abrangência para a família também? Com certeza, né? Você não faz cuidado paliativo sem você trazer a família para a estratégia e para o plano terapêutico, né? Isso não existe. O paciente, como eu disse, né? O paciente, vamos dizer assim, a gente centrar o cuidado na pessoa, tá? E nas pessoas que ele gosta, enfim, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? A gente tem que abordar a família da melhor maneira possível e, principalmente, acho que a melhor forma de se respeitar, né, o próprio paciente e a família é você trazer
à tona as realidades, né, as possibilidades, né, as estratégias, né, e as possíveis complicações que pode acontecer da doença do paciente. Então, assim, não se faz cuidado paliativo. Primeiro, não se faz cuidado paliativo sozinho, entendeu? Não existe um enfermeiro que faça cuidado paliativo sozinho com o paciente, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, enfim, dentistas, sabe? Você é uma equipe, tá? A melhor maneira, vamos voltar aqui, a melhor maneira de você promover qualidade de vida para o paciente com uma doença crônica, desculpe, degenerativa, grave, ameaçadora de vida, é com cuidado paliativo, tá? E a melhor maneira de você fazer o cuidado paliativo é em equipe multiprofissional, tá? E sempre assim, né? Sempre colocando os pontos, sempre sendo sincero com a família, não escondendo nada, tá? E trazendo a família para isso. Tanto que isso é tão importante que quando você tem a situação de um óbito de um paciente que estava em cuidado paliativo, não acaba o teu cuidado, né, nessa hora, tá? Você parte para a fase do luto da família, tá? E aí você também tem os cuidados do pós-morte do paciente com a família, tá? Então isso é importantíssimo. A família sempre tem que estar presente, sempre tem que estar sendo considerada. Deixa eu só pedir uma coisa aqui. Pessoal, para quem estiver na live, né, e achar essa questão desse assunto que a gente vai abordando relevante, vamos compartilhar com o máximo de pessoas que a gente puder. Aperta tem aqui embaixo um aviãozinho, compartilha aí com quantas pessoas vocês puderem, para que esse conteúdo chegue, né, e a gente possa desmistificar um pouquinho mais a respeito dessa temática. Nolan, eu tinha visto uma pergunta aqui atrás, falando com relação a essa questão da rádio e quimioterapia paliativa. Como é que a gente pode, o que é que você poderia falar a respeito disso? Assim, a gente pode falar sobre isso, a questão da rádio, da quimioterapia como procedimento paliativo, mas também entram aí vários outros procedimentos, né? Às vezes até uma cirurgia, vamos dizer assim, uma intervenção, né? Um paciente que está entubado aí, que você tenha que fazer uma traqueostomia, por exemplo. Então, várias situações entram como procedimentos paliativos, se essas situações forem principalmente, né, para aliviar algum sintoma ou promover e melhorar, né, a qualidade de vida do paciente, se esse tem condições de conviver com essa questão, tá? Então, assim, existe radioterapia, existe quimioterapia paliativa. Como eu disse, se o paciente tem câncer, ele tem o diagnóstico de câncer, que é uma doença ameaçadora, é uma doença grave, independente se ele é um paciente em estado grave ou não, né? Quando você tem um paciente no teu consultório, por exemplo, em que você vai comunicar uma má notícia, e essa comunicação de má notícia é sobre um câncer, esse paciente, ele já pode ser perfilado, né, para um paciente de cuidado paliativo. E tudo que você for fazer nessa questão, independente se o câncer dele é curativo ou não, você vai fazer com o intuito de promover qualidade de vida, certo? Por exemplo, se a gente tiver um tumor aí, em qualquer situação que seja, que você vai fazer uma rádio ou uma químio para estabilizar esse tumor, entendeu? Às vezes até, sei lá, diminuir, enfim, não deixar ele crescer mais, você está fazendo um procedimento paliativo, tá? Porque você está, de alguma forma, promovendo uma qualidade de vida para o paciente. Você está agindo numa questão de algo que está promovendo dor para o paciente, por exemplo, está promovendo incômodo, certo? E você pode fazer, tá? Na medida do possível em que essa quimioterapia e essa radioterapia, por exemplo, né, usando o exemplo que foi da pergunta, ela não tem mais a capacidade de promover qualidade de vida para o paciente, de aliviar uma dor, por exemplo, aí realmente ela já não é, tá? E a gente tem que pensar em outras estratégias para a qualidade de vida desse paciente. Mais ou menos por aí, né? Não sei se foi claro, se respondi a pergunta. Sem sombra de dúvida.
outra questão, Nola, é com relação a essa questão da gente trazer um pouco mais da religiosidade, né? Como é que a gente pode inserir nesse aspecto do paciente em cuidados paliativos? É muito legal isso aí, porque assim, essa questão vai muito de como você se comunica, né, com o teu paciente. Para você fazer um cuidado paliativo de, peraí que eu tô só, para você fazer um cuidado paliativo de qualidade, né, você tem que ser muito pontual na tua comunicação. Tem vários aspectos aí que a gente considera importante nisso, né, além de acolhimento, além de uma escuta ativa, né, além de você se comunicar, é você considerar, né, a questão da religiosidade da fé do paciente. Né? A gente sabe aí que na maioria da população brasileira, né, a maioria da população brasileira, na verdade, ela é cristã, né, mas assim, a gente tem, né, uma mistura de culturas aí, todas elas têm que ser respeitadas. O que é legal de se fazer e como que, por exemplo, eu faço isso e nós do cuidado paliativo, enfim, toda a equipe multidisciplinar faz, é saber conhecer do paciente, né, no que ele acredita. Isso é uma coisa simples, né? É uma abordagem simples, é você perguntar ao paciente se ele tem alguma religião, se ele acredita em alguma coisa e que se ele acha que isso vai trazer benefício para ele durante o processo da doença dele. E você, na medida possível, inserir ele no contexto religioso dele, tá? Seja lá qual ele for. A maioria aqui é cristã, né? Mas, enfim, a gente tem aí uma gama aí de religiões e culturas aí que as pessoas acreditam e que a gente tem que colocar para eles. O que é importante a gente fazer? Não impor nada do que a gente acredita, entendeu? Por exemplo, ó, eu sou cristão, e eu quero impor uma cultura cristã num paciente que tá em cuidado paliativo, mas não é cristão, né? Isso eu não acho legal de fazer. Eu acho que a gente tem que respeitar e da melhor maneira possível, né, inserir a espiritualidade do paciente no processo, tá? Como eu disse antes, né, o que a fé e a religião, o que seja a crença do paciente, ela pode ser benéfica nesse processo. É como alívio de sofrimento, né? A gente tem muito aí a questão da fé como alívio de sofrimento. Então, é importantíssimo a gente colocar, tá? Eu acho que esse interesse aí nessa questão do paciente é mais um ponto para gerar confiança aí da parte do paciente, da família, com a equipe, né? Um outro aspecto que eu queria ver como é que a gente poderia lidar é uma vez que o paciente ele evolua a óbito, né? Esse mesmo cuidado paliativo, ainda assim, ele continua sendo instituído. Isso, exatamente como eu disse, né? O paciente, depois que ele vai a óbito, né? A gente entra na fase do luto, né? O luto da família, e é aí que a gente individualiza cada família, né? E faz esse acompanhamento familiar no pós-óbito do paciente, justamente para tratar do luto, né? O luto é algo assim que acabam passando, não existe exatamente um tempo específico, né? Em que cada um tem o seu luto, cada um vai viver isso de uma maneira diferente da outra, mas existem, né, pontos aí, estratégias para que a gente consiga abordar e da melhor maneira possível aliviar o sofrimento dessa família depois que o ente querido dela se vai, né, por exemplo. Tá? Isso, Nola, isso, me diz uma isso, coisa. Alisson, só para pontuar aqui, tanto para óbitos, né, esperados, né, que você vem tratando aí já fazendo acompanhamento do paciente, tanto para óbitos não esperados, né? Às vezes o paciente ele está em cuidado paliativo, mas ele acaba morrendo por outras questões, né? Uhum. Então, né, independente da situação, a gente tem que agir nisso.
quais estratégias dentro do tratamento paliativo a gente pode instaurar no momento em que você faz, faz essa terapêutica, né? Digamos assim. É, assim, ó, muito do que a gente estuda, né, e o que a gente aplica na prática é sempre individualizar cada caso, tá? Eu não posso dizer assim, independente da doença, porque a doença ela vai ser um ponto crucial para você elaborar uma estratégia, tá? Mas mais uma vez aqui, mais mais relacionado assim à pessoa, né? A, vamos dizer assim, as vontades dela, a autonomia da pessoa, o que ela deseja, o que ela entende da doença, tá? Do que a própria doença, tá? Então, assim, o que é importante nisso, né? O que a gente tem como estratégia é justamente elaborar um plano de ação para cada paciente, tá? E isso se faz através de reuniões familiares, tá? Isso não pode faltar, entendeu? Desde a comunicação de uma má notícia, tá? De um diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, tá? Até o desfecho dela, tá? Então, assim, as reuniões familiares, elas são muito importantes, tá? Para você justamente elaborar essas estratégias, né? A gente vai pontuar, esclarecer bem o que é a doença, tá? Por exemplo, quais são, por exemplo, os fatores de piora da doença, tá? Quais são os sintomas, entendeu? Que podem a vir a aparecer com essa doença. Quais são os tratamentos possíveis medicamentosos, por exemplo, entendeu? O que você vai ter que tomar, o que você não vai ter que tomar, o que o medicamento pode causar de efeito colateral, tá? Quais são, por exemplo, as ações sociais que a gente pode tomar diante de certas doenças, né? Se isso pode ser tratado dentro de casa, se a família tem condições de tratar o paciente dentro de casa, legal, na medida do possível deshospitalizar esse doente, legal. Se é uma doença, né, que pode complicar e levar ele a uma cama de enfermaria ou até uma UTI, tá? Se essa doença pode ser tratada ambulatorialmente. Então, assim, várias estratégias, entendeu? Com a família e com o paciente, no intuito, principalmente, de esclarecer como pode vir a ser, né, esse processo. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Tanto que eu friso isso, tá? O familiar e o paciente, eles têm direito de saber como ele pode viver com isso, como vai ser essa questão, essa convivência com a doença, tá? A gente não pode deixar de esconder isso do paciente de maneira alguma. Existe, infelizmente, ainda uma cultura, eu não sei, agora, sinceramente, eu não sei se falar se isso é mais nacional, acredito que não, que se chama conspiração do silêncio, tá? A conspiração do silêncio, ela envolve a família no intuito de achar que aliviando o sofrimento, ela não vai contar, não vai ser sincera com o paciente quanto ao prognóstico da doença, por exemplo, sabe? E muito pelo contrário, isso acaba gerando mais sofrimento, né? Porque o paciente ele tem o direito de saber, né? Ele tem o direito de saber e ele tem o direito principalmente de escolher como isso vai ser seguido, né? Enquanto ele vive a doença, tá? Se, claro, né? Ele tem condições de escolher ainda suas ações, né? Então, são diversas estratégias aí, né? O que é importante a gente falar também, né? Que muitas vezes a própria terapêutica instituída ela pode falhar, tá? Infelizmente isso acontece muito. A gente faz uma abordagem familiar, faz uma abordagem com o paciente, institui um plano terapêutico, tá? Mas no meio do caminho, infelizmente, às vezes pelo avanço da doença, pela gravidade da doença, esse plano terapêutico falha, tá? Se você não traz o paciente para você, entendeu? E você não coloca esse ponto, tá? Isso vai gerar desconfiança, isso vai gerar principalmente sofrimento para o paciente e para a família mais para frente, tá? Então, assim, isso é ponto-chave. Então, alguns pontos aqui que eu consegui, né, elencar para vocês, isso tem que ser bem, tá bem alinhado com a família e com o paciente, tá?
Até ela colocou uma questão aqui, falando com relação à dificuldade familiar, né? Nesse aspecto com o paciente. E aí, o que eu queria saber de ti existe alguma forma da gente trazer o que foi, menino? Rafael é um modelo. O que que foi? Sai daqui, você tá atrapalhando. Não, é porque foi engraçado o jeito que ele falou da dificuldade, né? Porque tem gente, Tem gente que passa, né, Rafa? Tem gente que passa por tem dificuldade, gente né? que Passa passa, né? por dificuldade, não é fácil, viu? A gente já passou, a gente tava lembrando do Mas assim, a gente sempre tem que ter em mente que é só uma fase, que sempre vai passar. Essa Rafaela é uma onda. Ai, meu Deus. Mas assim, É bom que dá uma animada na live, assim, né? Você fala de uma coisa que passou meio pesada, né? Pacientes e tal, doença grave, dá uma animada. não, mas nesse Então, volta aspecto, sua assim, com pergunta, relação, conclua. tem família que existe uma certa dificuldade em lidar com a situação, né? Em aceitar a questão do diagnóstico ou mesmo em se limitar que não vai ser possível dar continuidade ou mesmo ao acolhimento da, daquele paciente, né? Daquele doente. E aí, nesse aspecto, que tipo de estratégia que a gente poderia lançar para poder trazer, acolher essa família e fazer com que nesse contexto seja desmistificado, né? Então, é interessante esse ponto. Achei bem legal até você tocar nesse assunto, porque, assim, é por isso que eu digo assim, né, que cada vez mais a gente precisa, né, desse tipo de profissional, né, especializado nessa área para abordar esse tipo de situação, tá? Porque assim como todo paciente, cada família tem suas crenças, seus pensamentos, então você tem que individualizar isso também, tá? E você não pode exigir de uma família um entendimento no primeiro encontro, tá? Então, além de tudo, né, a gente costuma falar que não basta você ser simpático, né, para fazer cuidado paliativo, né? Muito mais que isso, você tem que saber ser empático, tá? Você tem que saber o que aquela família espera de você e qual é o entendimento delas com a situação. E a partir disso, você vamos dizer assim, traça uma estratégia, né, familiar assim na abordagem. Nem sempre a família vai entender isso num primeiro encontro. Por isso que eu digo assim, reuniões, vamos dizer assim, a conversa, a comunicação, ela tem que ser constante, tá? Então, assim, primeiramente é respeitar, né, o entendimento de cada família. Tem algumas famílias que realmente é muito difícil de você abordar. E você vai fazer o que você pode, entendeu? Por elas ali, de acordo com a liberdade que ela deu para vocês. Tá? Obviamente que você não vai esconder nada, tá? Mas do entendimento dela, se você foi sincero, você falou, né? Você deu prognóstico, você elaborou um plano terapêutico, entendeu? Esse entendimento não foi 100% ali, a família ainda não está com você. Cara, você vai deixar, você vai dar um tempo, você vai deixar essa família absorver e depois, numa outra abordagem, você vai tentar ser esclarecedor da melhor forma possível. A gente não consegue 100%, felizmente, né? A gente trata vários pacientes aí, vários não, mas a maioria dá certo, né? Mas uma pequena minoria você realmente não consegue trazer para você, né? Com todas as técnicas aí de comunicação, de escuta, mas é basicamente isso, né? Qual que é a nossa dificuldade hoje, né? Nessa questão, a gente tem aí a formação da equipe do multiprofissional em cuidado paliativo, mas muitas vezes a gente entra nessa questão com alguns pacientes em profissionais que não têm esse treinamento, né? Profissionais que não têm essa vivência e, né, o negócio acaba desandando, né? Qual é a nossa dificuldade aqui
no Brasil, por exemplo, né? A gente, essa questão da comunicação, por exemplo, ela não é uma prática exigida na nossa formação, né? Eu acho que ali a nossa formação acadêmica está muito voltada para o técnico, né? Independente de ser medicina Uhum. ou outra especialidade, né? A gente está muito focado no técnico e a gente acaba passando na nossa formação reto nessas questões de comunicação, né? Outra coisa, né, que a gente não consegue, às vezes, abordar uma família da melhor maneira possível, é porque só o fato de você lidar com uma doença grave, entendeu? Ameaçadora, você pensar que você pode perder o seu paciente, infelizmente ele pode morrer na sua mão, isso gera ansiedade, né? No profissional da área de saúde, ele acaba não fazendo isso da melhor maneira possível, né? E junto com isso vem a questão da conspiração do silêncio que eu comentei agora. Então, na medida do possível, a gente tentar, né, deixar de lado essas dificuldades e abordar a família da melhor maneira possível. O que é interessante nisso, Alisson? Sabe que a maioria das pessoas não faz, e não é só na área de saúde, isso é na convivência do dia a dia, socialmente, né, no nossos, enfim, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, pelas pessoas que você se relaciona durante o dia. A gente não tem o costume de escutar, entendeu? A gente pode perceber assim no teu dia a dia. As pessoas, elas têm a mania de antecipar o pensamento, por exemplo, a gente está numa conversa e a gente, sei lá, até numa anamnese, o paciente está contando as coisas e o médico está lá antecipando, né, a ideia do paciente, ele acaba falando antes do paciente concluir, ele não espera, né, o paciente terminar de falar, e isso, além da área de saúde, né, isso é o mal do ser humano, a gente não tem essa sensibilidade de escutar as pessoas. Então, quando você está numa abordagem familiar, que você é interessante você perguntar, né, qual é o entendimento da família sobre isso, é você deixar eles falarem, você deixar eles concluírem o pensamento, e depois que eles tenham isso concluído, você saber a hora que você entra para se comunicar, sabe? Isso faz toda a diferença. Então, é mais uma estratégia aí, né, na comunicação de uma má notícia para uma família ou para o próprio paciente. Então, né, lembre-se, né, a escuta, né, a escuta ativa, a escuta qualificada, ela é muito importante, né, nesse processo do paciente que é um perfil de cuidado paliativo, e em qualquer outra unidade aí, em qualquer outra situação que se trate de saúde, né, em pronto-socorro, em consultório, em ambulatório, dentro de casa, né, na sua Uhum. relação com seus amigos, com seus familiares aí, com esposa, filhos. A gente não costuma fazer isso, esse exercício. Então, quem está assistindo essa live, comece a perceber isso, né? Vocês vão melhorar muito aí. Eu melhorei pelo menos muito minha performance, assim, como profissional e como pessoa mesmo, como pai de família, como marido, quando eu comecei quando eu aprendi, né, a escutar mais do que falar, entendeu? Então, E acho um interessante aspecto, esse equilíbrio. um aspecto importante, né, que eu acho que é importante a gente frisar, é que para a gente instaurar essa questão de cuidados paliativos, você deve pensar o que é que você gostaria, que tipo de tratamento ou sistemática você gostaria que fosse realizado com você também. Eu acho que a empatia e se colocar no lugar do próximo, isso é preponderante, né? E importantíssimo para que você comece a pensar naquele paciente, naquela situação, de uma forma em que você possa ser não somente um médico ou um enfermeiro, mas alguém que contribuiu para que aquele paciente ou mesmo aquela família ela tivesse uma melhora significativa da qualidade de vida, né? Exatamente, exatamente o que você falou, é sobre ter empatia e não, assim, né, não necessariamente ser apenas simpático, tá? Por isso que o cuidado paliativo, ele não é algo simples de se fazer, né? Por isso que existem especializações aí
e cada vez mais sendo procuradas por profissionais da área de saúde, né? Existe muita técnica, existe muito aprendizado nisso, né? Então, o cuidado paliativo não é apenas o profissional romântico que chega lá, né, para falar sobre fé, sobre religião, entendeu? Para pegar na mão do paciente, por exemplo, fazer uma oração e esperar a hora da morte do paciente. Vai muito além disso, sabe? E a própria questão de você falar de empatia, né? Você abre aí, mais uma vez, você abre um leque gigantesco, né? E como você pode melhorar a qualidade de tratamento do seu paciente, né? Aplicando empatia, certo? Você tem que ser capaz de entender no doente o que ele espera de você, certo? E muitas vezes o profissional da área de saúde ele não entende isso e ele não pratica isso, né? Não é uma. Esses dias eu dei um treinamento sobre comunicação de más notícias e a gente fez um teatro, né? De como não se comunicar com o paciente, né? E qual que é o ponto interessante disso? É que todo mundo deu risada, sabe? Acaba sendo cômico o negócio. Por quê? Porque todo mundo sabe que é um teatro ali. Mas se você pergunta ali para a plateia que está assistindo, levanta a mão quem acha que isso não acontece, que é algo incomum, que é raro de se ver. Ninguém levanta a mão, entendeu? Porque constantemente a gente vê, essas situações, né? E quem acaba se prejudicando, na verdade, é o doente, né? Que é o nosso ponto principal, né? É o doente né? E o que ele espera da gente, né? Eu costumo dizer assim, mais uma vez aqui, que o cuidado paliativo, além de uma especialidade multiprofissional, ele devia ser um estilo de vida, né? A gente precisa implantar essa cultura, né? Principalmente na área de saúde aí, né? A gente não pode exigir que a pessoa que não é da área de saúde conheça de cuidado paliativo se a grande maioria do profissional da área de saúde não conhece e não pratica isso, né? Você pode praticar uma cultura paliativista no seu consultório aí de cardiologia, por exemplo, pode. Na sua clínica de fisioterapia, pode. Entendeu? No seu home care lá, como enfermeira, você pode. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, né? Vamos fazer uma brincadeira, a gente precisa se paliativar mais, entendeu? Isso ser difundido não só na questão da área de saúde, mas, enfim, para todas as pessoas aí que convivem. Eu acho que o mundo seria muito melhor, né? Se a gente usasse alguns conceitos e vivesse mais essa cultura do que hoje em dia a gente está, né? Muitos profissionais, infelizmente, pensam só no seu ganho, né? E, enfim, acabam não olhando para o paciente da melhor maneira possível, né? Eu acho que mais ou menos isso. Pessoal, só para quem está assistindo agora, né? A gente está falando aqui sobre cuidados paliativos. Eu vou deixar a live salva para quem tiver oportunidade de assistir. E, assim, vai ser um assunto de grande valia, né? De grande importância. E a gente tem que disseminar, né? O conteúdo ele não pode ficar. O conteúdo tem que ser disseminado para que a gente possa contribuir e colaborar com a sociedade. Esse é o princípio do meu Instagram. Ajudar, de verdade. E lembrando, minha gente, que Dr. Nolan, do Chuchu, ele atende em consultório, porém está cheio, e também telepresencial, né? Telemedicina. Telemedicina, ou seja, porque eu vi que perguntaram se ele em Recife e outros lugares. Então, ele atende sim, eu acho muito bacana, muito importante. Você que está precisando aí, né, um chuchu na sua... não é para consulta só para olhar para ele, não, mas também pode ser. Isso, né? Ajuda, né? Cadeira, mas pessoalmente eu aperrei mais ele. Rafa, obrigado, viu? Pelo incentivo aí, também pela divulgação. O prazer Obrigado é meu. aí. Como é que é? O prazer é meu. Então tá bom. Rafael. O prazer é meu. Ei, brigadão aí, show de bola. Vocês são demais. Valeu. Vamos lá no Instagram, ó, por todo esse seu humor aí, né? Conseguir fazer isso é um ponto importante, sabe? Essa questão também da gente
inserir, né? Existe uma coisa chamada terapia do riso. Inclusive a Aline, minha esposa, que tem a formação de enfermagem, né? Hoje ela está fazendo medicina. O trabalho de conclusão de curso dela, da enfermagem, uns poucos anos atrás, foi sobre terapia do riso. Né? Isso também é uma medida da gente inserir em cuidado paliativo, a gente promover qualidade de vida. Por exemplo, Rafa, o que você faz, entendeu, no teu Instagram, é promover qualidade de vida para as pessoas, né? É você ser engraçado, é você fazer as pessoas sorrirem, é você fazer as pessoas, de alguma forma, né, esquecerem dos problemas delas e sabe, ali naquele momento que ela está vendo sua resenha com o Lomba, vamos dizer assim, né, em que você está fazendo o seu humor, ela dá risada, entendeu? E a qualidade de vida dela, né, que seja por um momento ali, ela melhorou. Né? E no cuidado paliativo a gente tenta da melhor maneira possível fazer isso. E uma das coisas é a terapia do riso, né? Existem várias equipes aí em hospitais, por exemplo, né, que se vestem de palhaços, enfim, e vão, né, tentar alegrar, né, a vida doente de alguma maneira. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua contribuição nisso. A gente é que agradece, de verdade, deixando a brincadeira de lado, a gente é que agradece, eu acho que é uma profissão muito bacana. É uma área muito bacana e que deve ser muito mais explorada, né? A gente só sabe da importância de um paliativista quando a gente realmente se encontra numa situação que a gente precisa do trabalho de vocês. Então, eu acho que é um assunto que deve ser muito abordado, que as pessoas devem ter, né? Não tem nada melhor do que no momento que a gente está passando com algum ente querido, ou até a gente mesmo, tem alguém que dê um suporte, que nos oriente de alguma forma. Eu acho muito bacana. Show de bola. Eu acredito aqui que 99% das pessoas que estão na live, elas tiveram, né, em algum momento, ou pelo menos um parente, ou pelo menos algum conhecido, que pode ter precisado desse tipo de cuidado e não teve essa oportunidade, né? Não teve como passar por isso de uma forma mais leve, né? Com menos sofrimento, né? Aproveitando aqui a questão da clínica, sim, a gente faz consultoria, tá? Pode ser online, se a pessoa for de outra cidade. Hoje a gente já pode fazer presencial aqui em João Pessoa, pelo menos, né? Uma sala de reunião ampla aí com todas as precauções aí por causa da pandemia a gente faz, tá? Atendimento domiciliar e no próprio consultório, né? Então, pode entrar em contato com a gente aí, até pelo Instagram, a gente sempre está divulgando o telefone aí do local de atendimento. A gente tem como ajudar, né? Muito nessa parte aí, as pessoas que precisam. E pessoal, eu deixei fixo o Instagram da Acolher Clínica, que é a clínica pela qual o Dr. Noah trabalha, justamente com a esposa dele, que era, e eles fazem um trabalho espetacular, tá? É um trabalho humanizado, um trabalho que prioriza exatamente o contexto de qualidade de vida. Lembrando que, mais uma vez, que paliação não é terminalidade, né? Paliação, vamos trabalhar com um novo estilo de vida, com uma forma de ver a vida diferente. E priorizar isso, eu acho que é preponderante para que a gente possa conseguir um objetivo em cuidados paliativos. Falei alguma besteira? Não, pontou perfeito. Exatamente isso. É sobre promover qualidade de vida, né? E qualquer dúvida, né, gente? Paliativo Qualquer dúvida sobre o assunto, tá aqui o Instagram, Acolher Clínica JP. Lá tá falando bastante sobre o assunto. Lá ele também tá lá disponível para responder as dúvidas de vocês, tá? Então vá lá no Instagram dele e tirem as dúvidas de vocês. E vamos seguir a Acolher Clínica JP. Isso, obrigado, bora. E vão lá, entupam o direct deles, que eles vão, para vocês darem bem muito trabalho para eles responderem direct. Ele disse que só responde quem disser Doutor Chuchu. Doutor Chuchu, estou aqui. É a senha, viu? É a senha para a resposta.
Inclusive, a própria Acolher, né, ela veio de um projeto de educação, né? Ela começou como um projeto de educação, né, que foi um curso que a gente deu pré-pandemia para algumas turmas, né, de comunicação, de humanização da área de saúde, foi bem legal. E a gente idealizou esse curso, né, pela minha vivência no cuidado paliativo, né? Hoje eu sou paliativista especializado, mas já tem anos aí que eu estudo e que eu pratico isso. Então, a Acolher, ela surgiu, né, como se fosse um braço do cuidado paliativo para justamente, né, educar aí, principalmente os estudantes, aí, o pessoal recém-formado da equipe multiprofissional da área de saúde, em alguns pontos, né, que o cuidado paliativo nos proporciona, aí, melhorar a tua performance com o seu paciente, promover um tratamento mais de qualidade, né? E é isso, pessoal. Mais uma vez, pedir aqui para vocês seguirem crescimentos de vocês. E é isso. E não esquecer, né? Como a gente já falou, ele atende em consultório, residência, consultoria, telemedicina, dentro do consultório com toda a questão de segurança em detrimento da pandemia. E para por procurá-lo, não tenho a menor dúvida, não vai ter, é um profissional exemplar e vai lhe dar toda a assistência e a atenção necessária para que você possa alcançar o seu objetivo dentro do tratamento que vai ser instaurado. Show, obrigado aí, Alisson, mais uma vez. Nada. Peço desculpas, né, aqueles que mandaram dúvidas aí no chat, a gente não conseguiu responder, tá? Pode mandar no direct para mim aí que na medida do possível eu vou dar essa atenção para vocês. Na medida do possível eu vou dar essa atenção, tá? Mas conversem comigo lá, quem ficou com dúvida. Mais uma vez eu agradeço. No link da bio da Acolher tem um e-book que é bem interessante, né? Ele tem algumas reflexões aí, algumas dicas aí sobre essa questão aí da gente se comunicar melhor. Não é um e-book só para o pessoal da área de saúde, aí quem quiser baixar pode entrar lá no link da bio, baixar, é de graça, entendeu? É um material que a gente disponibilizou para as pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, tá? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez, Alisson, pela oportunidade. Eu adoro falar disso, entendeu? É um tema muito abrangente, a gente fica aí horas falando, né? A gente sabe que o tempo da live ele é curto, né? Ele é limitado. Obrigado a todos que me chamaram de Dr. Chuchu, agora pegou a Rafa me arranjou um problema aí. Obrigado pelo carinho aí, galera. Valeu. Eu me despedir só agradecer aqui Joelina e a Nicole, Andrea, que compraram selos aqui para a live, né? Muito bacana, fico muito agradecido e lisonjeado. E mais uma vez, muito obrigado, doutor Nolan. Muito obrigado e vamos programar outras lives como essa para a gente discutir com uma certeza. A gente pode falar de alguns diferente. assuntos específicos dentro do cuidado paliativo aí, né? Na medida da demanda aí do pessoal, a gente faz. Ei, meu amigo, forte abraço e até amanhã no treino. Obrigado. Até amanhã no treino e depois no plantão, né? Pois é. Tamo junto. Valeu. Um abraço, amigo. Valeu. Abraço. Tchau.